bom dia. Biblioteca Pública do Estado cedia hoje o lançamento de mais um livro do escritor amazonense Jean Santos. Defesa Civil registra 65 milímetros de chuva nesta sexta-feira em Manaus e mais de 20 ocorrências em todas as zonas da cidade. Em uma delas, o muro de uma faculdade foi derrubado pela força das águas. Dia D de vacinação mobiliza a capital e interior contra H1N1. Governo do Estado e prefeituras disponibilizam mais de 1.500 salas de vacinação. Na capital, a prefeitura abrirá 200 postos de vacinação. Loterias da Caixa. Mega Sena pode pagar prêmio de 10 milhões de reais neste sábado. Prêmio acumulado da Quina sai para apostadores de Manaus. Presidente Jair Bolsonaro realiza mais uma viagem ao exterior, desta vez para Israel. Juíza do Distrito Federal proíbe comemorações relativas ao 31 de março. Ônibus invade posto de gasolina no bairro do Coroado e deixa 4 pessoas feridas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5h48 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Guardo como fica o tempo hoje em Manaus. Depois de uma sexta-feira de muita chuva, o clima-tempo aumenta a previsão para o fim de semana e diz que é de 88% a probabilidade de chover 32 milímetros hoje. A umidade relativa do ar em 78%, a temperatura no momento está na marca dos 25 graus centígrados. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições durante a madrugada. Sábado, 30 de março. Dia de São João Clímaco. Já se passaram 89 dias do ano e faltam agora 276 para acabar 2019. O que conta a história nesta data? Nascimento do pintor espanhol Francisco Goya em 1746. Acontecia em 1922 a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada pelos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Nascia em 1937 o cantor e compositor Eric Clapton. O cantor Lindomar Castilho matava em 1981 e mulher Eliane de Gramont. Acontecia em 1992 a demissão coletiva do Ministério de Collor para reformulação do mesmo. 5h50 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta, Jean Santos. E bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos começar o Jornal da Manhã. Vamos às notícias e vamos falar de chuva. Até às 15 horas de ontem, a Central de Emergência, o 199 da Defesa Civil de Manaus, recebeu 23 chamadas em virtude da chuva que atingiu a capital amazonense. De acordo com os pluviômetros instalados pelo órgão na cidade, em parceria com o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, o acumulado de chuva pelo período da manhã foi de 65,8 milímetros. E está previsto hoje mais 32 milímetros, Edson. Muita água na cidade. Em nenhum dos casos houve registro de feridos. As ocorrências registradas foram 5 alagações nos bairros São Jorge, Santo Agostinho, Compensa, Comunidade Grande Vitória, Comunidade Nova Vitória, deslizamentos de barranco no conjunto Francisca Mendes, Mauazinho e Colônia Terra Nova, 3, Redenção, casa com risco de desabar nos bairros Compensa, Nova Esperança e Jorge Teixeira, um risco de tombar árvore no bairro Jorge Teixeira, um muro com risco de desabar no bairro da Glória, barrancos com risco de desabar na comunidade Nova Vitória, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova 1, desabamentos de casa no bairro Tancredo Neves, bairro da Paz, uma cratera no loteamento Novo Reino, desabamentos de muro no bairro Tancredo Neves, Redenção e ainda uma erosão no centro de Manaus. E até o muro da FAMetro não resistiu à força das águas e ruiu. O Departamento de Operação do órgão informou que as equipes técnicas estão em atendimento das ocorrências e a Central de Emergência 199 segue em pronto atendimento 24 horas. Monitoramento das áreas de risco da cidade no período chuvoso é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos núcleos de proteção e defesa civis nas comunidades, formados por voluntários que ajudam o órgão a monitorar esses locais. Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros instalados na capital. O primeiro alerta de chuva do Rio Negro foi divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, após a cota de monitoramento no Porto de Manaus apresentar 26 metros 12 centímetros nesta sexta-feira. A previsão do órgão é que o nível do rio que banha a capital chegue a máxima de 29 metros e 19 centímetros em junho.
ou seja, 46 centímetros acima da cota de emergência do ano passado. Os próximos alertas para a cheia 2019 acontecem no dia 30 de abril e 31 de maio, período em que o comportamento das águas será monitorado com atenção pelo órgão. A Defesa Civil de Manaus e do Amazonas acompanham o quadro hidrológico e climático divulgado pelo CPRM para atuarem de forma antecipada e diminuir os impactos aos moradores dessas regiões. Manaus 5:53. Portanto, é melhor se precaver. Ainda vem muita chuva. Ontem foi o dia todinho de chuva, durante a noite também. E a previsão, de acordo com o Climatempo, Edson, e você, ouvinte do Jornal da Manhã, é de 88% a 90% a probabilidade de chover mais 32 milímetros hoje. Haja água. É muita água que ainda vem por aí. Vamos interagir com os nossos ouvintes, mandando um abraço aqui para o pessoal lá do Residencial Piemonte, no bairro de São Francisco, que são ligados aqui na programação da Difusora, aguardando o Jornal da Manhã, que já começou. O Ademir, lá do Viver Melhor, está mandando um abraço e um parabéns para o Edson Melo. O Gonzaga, da Fametro, está mandando também um abraço para o Edson Melo. O Edson Melo tem todas aqui, viu? Abraço forte, portanto, para todos os nossos ouvintes. E o Waida Morcélio, por exemplo, da Plastiflex, também está curtindo o Jornal da Manhã. O Hélio Kumaru, lá em Anuri, também ligado no Jornal da Manhã. E atenção, veteranos da Tropa de Elite da Companhia de Guarda do QG do CMA, Tropa de 1977. A residência do Major Carioca, situada na Rua Arthur Reis, número 190, próximo ao Quinto DIP, no bairro de Santo Antônio, será o palco hoje da primeira reunião do ano da Tropa da Companhia de Guarda, a Tropa de 1977 do QG do CMA. Na ordem do dia, a primeira confraternização dos Guerreiros de Selva da turma de 1977, neste ano de 2019, e homenagem aos aniversariantes do mês, como o Betinho, lá de Iranduba. Hora de chegada às 11 horas da manhã. Eduardo, você é um dos convocados. Exatamente. Agora 5:54 em Manaus. Na manhã desta sexta-feira, o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, CIAMA, recebeu aplausos dos secretários de Esporte do Interior após uma breve exposição sobre a empresa no primeiro Fórum Estadual de Secretários de Esporte, promovido pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, realizado na Arena da Amazônia. A maioria dos presentes disse desconhecer a possibilidade de negociar com a companhia a captação de recursos e a elaboração de projetos especiais para o interior. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Estado de Assistência Social, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, Prefeitura de Manaus, Ministério Público Federal e Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados participaram de uma ação integrada para a realocação voluntária de 230 refugiados venezuelanos indígenas e não indígenas que estavam no entorno da rodoviária de Manaus ontem. Os imigrantes realocados nos espaços provisórios da Prefeitura de Manaus, localizados no bairro Alfredo Nascimento e Coroado, fazem parte de um público considerado de maior vulnerabilidade e é composto por idosos, mulheres, gestantes e famílias de crianças. O fomento e a produção científica para o desenvolvimento do Amazonas foi o tema da palestra ministrada pela diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, Márcia Perales, ontem durante o primeiro Congresso Internacional de Fauna e Flora da Amazônia. O evento ocorreu no Auditório da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Na palestra, Márcia apresentou os investimentos e alguns programas desenvolvidos pela FAPEAM ao longo dos últimos 10 anos. Destacou a missão da Fundação de financiar e difundir a pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Estado, mediando processos que favoreçam o progresso e a geração de mais produtos frutos dessas iniciativas e apoiando a formação de recursos humanos. Com a participação de 39 educadores e da presença de alunos de graduação, as Secretarias de Estado de Administração Penitenciária e de Educação e Qualidade do Ensino, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, realizaram na manhã desta sexta-feira a formação da primeira turma de capacitação para professores que já atuam na educação de pessoas privadas de liberdade na capital. Com o tema Leitura e Produção do Conhecimento, a potencialidade das narrativas educativas no combate à violência, perspectivas de educação e cidadania, o evento teve como finalidade a criação de estratégias
estratégias diferenciadas para o desenvolvimento de metodologias de ensino e aprendizagem que eleve tanto a alta formação do professor quanto a formação do aluno. Em parceria com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a Secretaria de Estado de Educação está promovendo o curso de capacitação para profissionais da educação TDAH. A programação teve início nesta sexta-feira e segue a este sábado no auditório anexo do Centro de Treinamento Padre José de Anchieta, o CEPAM, na sede da Secretaria. Durante o primeiro dia, o secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, salientou que há maravilhas nas diferenças e é preciso compreender, harmonizar e acolher. Para ele, a capacitação é o início do reconhecimento da necessidade de um olhar especial para TDAH. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa, divulgou ontem o edital para o Programa de Iniciação Científica edição 2019-2020, com disponibilidade de 9 bolsas para universitários. As inscrições podem ser realizadas no período 1º a 30 de abril. Para a coordenadora do PAIC FVS, Leila Ferreira, nesta edição as bolsas serão destinadas aos alunos de graduação interessados em pesquisa na área de vigilância em saúde. Participar do PAIC é, antes de tudo, ter a oportunidade de disseminar o conhecimento científico através do envolvimento dos estudantes de universidades em todo o processo de investigação, pontua ela. Leila salienta que a pesquisa aprimora a curiosidade do estudante. Os universitários que são inseridos no universo científico são profissionais diferenciados no mercado de trabalho, pois aprendem a ser críticos no desenvolvimento das atividades, sejam elas científicas ou de rotina profissional, revelou. Para mais informações, você pode acessar o edital da Fundação no www.fvs.am.gov.br. Vamos voltar a interagir com os nossos ouvintes, mandando um abraço para a rapaziada lá em Iranduba, que está ligada na nossa programação. Pessoal lá em Petrópolis dizendo assim: começa a chover aqui em Petrópolis. O outro ouvinte nosso aqui diz: não houve ditadura, o nome é regime militar ou governo militar. Outro ouvinte aqui diz: bom dia, Eduardo, estamos ligados no jornal. Sidney, seu amigo de quartel lá em Curitiba. Opa, abraço forte aí, rapaziada, aí em Curitiba. Nós temos também o Cirino, aí que está em Campo Largo, aí perto de Curitiba, aí no estado do Paraná. Um abraço também para o Ademir Viana, da Feira do Viver Melhor. Ele diz o seguinte: todos os dias nós nos ligamos na Rádio Difusora do Amazonas o dia todo e gostamos de todos, inclusive a sereia linda. Adoro o sorriso e o tibum dela. Abraços a todos. O tibum é quando ela cai dentro d'água, não vamos entender errado, tá bom? Então, muito obrigado aí pro senhor Ademir Viana. A Thaís está fazendo sucesso aqui também no nosso horário. Hein? É verdade. Bom dia a você que está ligado no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela audiência. 6:06, vamos às notícias. Como membro titular da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, líder do PR, voltou a reiterar sua denúncia contra o funcionamento da fumaceira que tomou conta do lixão de Eirunepé, situado na área urbana da cidade. A situação é insuportável e vem prejudicando a saúde dos moradores, onde os mais afetados são as crianças e os idosos. De acordo com o Cabo Maciel, que esteve visitando o lixão, constatou que ao lado funciona uma escola que atende alunos especiais e o matadouro, cuja carne abastece os açougues da cidade. Diante do cenário de muitas moscas, urubus, ratos e forte mau cheiro, o deputado Cabo Maciel vai reiterar sua denúncia ao Ministério Público do Estado para que intervenha em favor da população que está exposta à poluição e inalação da fumaça do lixão. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, por meio da Diretoria de Saúde da corporação, em parceria com a Unidade Básica de Saúde de Petrópolis, realizou nesta sexta-feira a coleta de 30 exames preventivos. A ação de saúde foi em alusão ao Março Lilás, mês instituído pelo Ministério da Saúde para a realização das campanhas de prevenção do câncer do colo de útero. O comandante-geral da Polícia do Corpo de Bombeiros, Coronel Danísio Valente Gonçalves Neto, destaca a importância da participação dos bombeiros ou das bombeiras militares, bem como das esposas e filhas dos bombeiros militares. A prioridade do governo federal é a integração da Amazônia ao restante do Brasil. A conclusão do asfaltamento da BR-319, a consolidação da hidrovia do Rio Madeira, o fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus e o apoio ao desenvolvimento de novas matrizes econômicas no Amazonas são investimentos considerados fundamentais pelo atual governo. A mensagem foi dada pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que palestrou a líderes políticos e empresariais nesta sexta-feira
no auditório da Federação das Indústrias, a FIEAN. Nas palavras do governador em exercício Carlos Almeida, o atual governo tem demonstrado preocupação com a região e investir em infraestrutura e no fortalecimento do polo industrial de Manaus ampliará o horizonte de desenvolvimento do estado. Em visita oficial a Manaus, capital do Amazonas, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participou do evento nesta sexta-feira na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, onde afirmou que a Zona Franca de Manaus é vista como prioridade pelo governo federal. A declaração foi feita durante pronunciamento à imprensa que precedeu sua palestra à importância estratégica da Amazônia para o Brasil e reuniu o superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, dirigentes das entidades de classe e parlamentares federais e estaduais, além de representantes dos governos estadual e municipal e de diversos segmentos da sociedade. Pouco antes do início do evento, no auditório da FIEAN, Hamilton Mourão destacou à imprensa sua relação com a região amazônica, tanto pessoal quanto profissional, e disse que a Zona Franca continua sendo prioritária e temos que melhorar o que já existe aqui. Manaus, 6:09. Curtas-metragens abordando diversos aspectos da classe média brasileira do cineasta Walter Fernandes Júnior serão exibidos no Cine Teatro Guarani, na Avenida 7 de Setembro, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, neste sábado, a partir das 18 horas. A programação promovida pela Secretaria de Estado da Agricultura tem entrada gratuita e a classificação indicativa é de 14 anos. Ao todo serão exibidos os curtas Coleira de Abutre, Desarmado, Náusea do Sagrado Coração e Dispensa do Amor Mecânico. De acordo com Fernandes, a iniciativa para exibir as obras surgiu em 2018, após a conclusão do projeto Cineasta Informação, coordenado por ele. A Secretaria de Estado de Cultura, por meio da Biblioteca Braille do Amazonas, está com inscrições abertas para os cursos de instrumentos musicais para deficientes visuais e pessoas com baixa visão. Estão disponíveis as tradicionais turmas de teclado e violão. Pela primeira vez serão oferecidas aulas de cavaquinho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail braille@cultura.m.gov.br. As aulas acontecem na biblioteca, localizada no bloco C do Centro de Convenções Sambódromo. Às terças e quintas-feiras, das 8 às 12, será realizado o curso de teclado com o professor Guilherme Munhoz. Às quartas, das 8 às 12, será a vez do curso de violão. E às sextas-feiras, no mesmo horário, de cavaquinho, ambos ministrados pelo professor Carlos Costa. Manaus, 6:10. Os proponentes do edital número 003/2019, lançado pela Prefeitura de Manaus, que destina apoio aos festivais folclóricos nos bairros que tiveram suas propostas inabilitadas, tem até o dia 1º de abril, a próxima segunda-feira, para apresentar recursos junto à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult. O documento deve ser protocolizado até às 17 horas no protocolo da Manaus Cult, localizada na Avenida André Araújo, 2767, Aleixo, Zona Centro-Sul. Ao todo, 123 propostas foram inscritas e analisadas. Destas, 58 foram consideradas habilitadas e 65 apresentaram irregularidades. O escritor amazonense Jean Santos lançará hoje a versão física de seu livro O Dia em que Enterrei Miquel Arcanjo e Outros Contos de Fadas, contemplado no edital Conexões Culturais 2017 da Prefeitura de Manaus. O lançamento acontece a partir das 15 horas na Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, localizada na Rua Barroso, no centro. A entrada é gratuita. No evento haverá sorteio de brindes e uma exposição exclusiva com as ilustrações do livro, que será vendido pelo valor de R$35. Além das ilustrações, o livro também conta com recurso de autodescrição que possibilitará a experiência de leitura para deficientes visuais. Sendo o terceiro trabalho do autor, a obra reúne 9 histórias de pessoas atormentadas pelo luto, pelo uso de substâncias químicas ou pelo medo da morte, que acabam cruzando caminhos com uma entidade feminina sinistra que atende por muitos nomes. 6:12 em Manaus. O Amazonas repactuou durante a 4ª reunião do Bloco 1 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, que ocorreu em Porto Velho entre os dias 26 e 27 deste mês, o compromisso de vacinar contra a febre aftosa bovinos e bubalinos em 13 municípios da região sul e sudoeste do estado, pela última vez a partir de novembro de 2019. Acre, Rondônia e Mato Grosso, juntos com os municípios de Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Labre, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, Guajará, Envira, Irunepé, Ipixuna e Itamaraty, fazem parte do bloco 1 do plano do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que prevê a retirada da vacinação contra a doença em todo o território brasileiro em 2023. O diretor
novo presidente da imprensa oficial do estado do Amazonas, empenho Mário Jumbo Miranda Alfeira, foi eleito conselheiro fiscal da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais em Assembleia Ordinária durante a 28ª reunião da entidade realizada em Salvador, na Bahia. Um total de 78 agentes de desenvolvimento e técnicos das prefeituras dos municípios do interior do estado envolvidos nos registros e licenciamentos de empresas participaram de treinamento na sede do Sebrae em Manaus, promovido pela Junta Comercial do Estado do Amazonas, JUSEA. No treinamento feito pelo diretor financeiro da JUSEA, Caio Augusto Fernandes, os servidores foram capacitados nos processos de registro e licenciamento no portal integrador estadual da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o Rede Sim, a ser disponibilizada pela Junta. Manaus, 6h13. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas abre inscrições para o curso de prestação de contas mensal com 4 turmas nos dias 1º a 4 de abril, das 9 às 12 horas, no Laboratório de Informática da SCP. Ao todo serão ofertadas 136 vagas nos 4 dias. O curso será voltado ao público em geral, mas principalmente aos servidores que já desempenham atividade de órgãos jurisdicionados no TCE-AM, que ainda não tem manuseio com o sistema de e-contas. As aulas serão ministradas pelo servidor da Diretoria de Tecnologia da Informação, Arthur Melo, que levará conhecimento aos servidores sobre o envio de documentos eletrônicos para a prestação de contas mensal pelo sistema eletrônico e-contas. Buscando modernizar o atendimento e aumentar o alcance das ações desenvolvidas pelo órgão, a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública do Amazonas pretende firmar uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, para a realização de audiências no interior do estado por meio de videoconferência. A ideia é utilizar a estrutura do Centro de Mídia da SEDUC, dando mais celeridade aos procedimentos administrativos e reduzindo os custos de deslocamento de servidores. Além da maior rapidez na apreciação dos casos, a medida deve gerar economia com o pagamento de diárias e passagens, tornando o trabalho da Corregedoria mais eficiente. Com esses recursos, vamos agilizar o trabalho da Corregedoria. Às vezes, por uma série de razões, fica difícil para as comissões apuradoras se deslocarem aos municípios do interior. Então, audiências por videoconferência podem representar a economia e a modernização do trabalho, explicou o corregedor-geral em exercício do Sistema de Segurança, Isaías Soares. Os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Eletrônica e de Tecnologia e Automação Industrial da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas receberam nota 4 na avaliação do Conselho Estadual de Educação do Amazonas em uma escala de 1 a 5. Segundo o vice-reitor da UEA, Cleto Leal, isso demonstra a qualidade do curso e a infraestrutura que a universidade oferece a esses cursos especificamente. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, informa que lançará edital para concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de professor da carreira do Magistério Superior. O edital está previsto para ser lançado até o dia 2 de abril, com início das inscrições ainda no mês de abril. Serão ofertadas 63 vagas distribuídas nas 5 escolas de Manaus e nos centros de estudos superiores de Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Com apoio da Secretaria de Administração e Gestão, da Procuradoria-Geral do Estado e da Casa Civil, a UEA também está enviando esforços para que, no menor prazo possível, possa realizar o processo seletivo simplificado para a contratação de 39 docentes temporários. O edital regular de seleção do projeto de doutorado interinstitucional de Inter de 2019 da Universidade do Estado do Amazonas foi suspenso monocraticamente por indícios de irregularidades pelo conselheiro Érico de Cerro, relator das contas da UEA. O DINTER, que oferece 25 vagas este ano, é realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A cautelar será publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE nesta sexta-feira. Segundo o relator, ainda que a UEA tenha a relativa liberdade ou autonomia didático-científica constitucionalmente garantida, as instituições de ensino não podem se distanciar de regras da própria Constituição, que estabelece princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e ainda a igualdade de condições, itens ignorados pelo edital. Em reunião realizada com o secretário de Infraestrutura do Amazonas, Carlos Henrique, o prefeito Bigarcia foi informado sobre a retomada de convênio da Prefeitura de Parintins com o governo do estado. Na audiência, Bigarcia também foi informado sobre a antecipação do recapeamento asfáltico de Parintins. A ação, que prevê a recuperação de aproximadamente 40 quilômetros de asfalto em toda a área urbana do município, terá continuidade no mês de abril. De acordo com o prefeito de Parintins, 26 quilômetros de vias ainda serão recuperados na ação. Além do recapeamento, os convênios da revitalização da orla do bairro da União, implantação do sistema de iluminação de LED, operação tapa-buraco,
serviço de drenagem superficial e profunda no bairro de Javieira, melhorias na lixeira pública e aluguel de equipamentos foram autorizados pelo governador Wilson Lima. Segundo Bi Garcia, o governador Wilson Lima também determinou que nova licitação seja realizada para a finalização das obras na orla da Francesa. 6h18 em Manaus. Está previsto para ser inaugurado na primeira quinzena de abril um novo reservatório de água tratada na Rua Alecrim, no bairro do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, ao lado do reservatório de 5 milhões de litros que já existe no bairro. Com quase 18 metros de altura, o novo reservatório do Jorge Teixeira terá capacidade para armazenar 7 milhões e 500 mil litros de água. As obras vão beneficiar diretamente 107 mil pessoas na Zona Leste, ampliando a reserva de água tratada e reduzindo as oscilações da pressão do sistema de abastecimento da região. As novas unidades de reservação de águas da Manaus ainda devem facilitar a implantação de expansões de redes na área. Na próxima semana, o novo reservatório será interligado ao sistema de abastecimento da Zona Leste. Para que isso aconteça, será necessário interromper temporariamente fornecimento de água em alguns bairros da região. Os ajustes começam a partir das 13 horas da terça-feira, dia 2, e vão até as 2h30 da manhã da quarta-feira, dia 3 de abril. O abastecimento de água tratada na região será normalizado a partir das 13 horas da quarta-feira, dia 3. Os bairros atingidos pela parada são estes: Jorge Teixeira 1, 2 e 3 e quarta etapa, João Paulo 1, primeira e segunda etapa, Brasileirinho, Santa Inês, Nova Vitória, Conjunto Viver Melhor 3, Cidade Alta, Bairro Novo, Prourbis Humberto Carmo e Prourbis Residencial Manuel Meirelles. Agora 6h19 em Manaus. O Jornal da Manhã vai até Iranduba, de onde fala J. Rai. Bom dia, J. Rai. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos de campanha de vacinação, Eduardo. Aqui em Iranduba, dezenas de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde já estão mobilizados neste momento para o dia D da campanha de vacinação contra a influenza H1N1. A campanha começa daqui a pouco às 8 horas. Segundo a assessoria da Censa, resta um pouco mais de 600 doses das 13.500 que foram destinadas ao município pelo Ministério da Saúde e pela Suzam. A vacinação vem ocorrendo em todas as unidades básicas de saúde aqui de Iranduba desde o último dia 20. O prefeito Francisco Gomes e o secretário de Saúde, Luiz Carlos Velho, determinaram o funcionamento de algumas unidades em horário estendido até às 20 horas para atender as pessoas que trabalham durante o dia e não teriam tempo de buscar a imunização. Neste dia D contra o vírus influenza H1N1, as UBSs Dr. Lourenço Borg, aqui no centro da cidade, e Vitória Paz de Souza, em Cacau Pireira, vão concentrar as ações da campanha. Vale lembrar que o público-alvo da campanha contra a influenza H1N1 é formado por crianças a partir dos 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, mulheres com 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos acima dos 60 anos, professores das redes pública e privada, população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional. Falando em idosos a partir de 60, Eduardo e Edson, vocês já se imunizaram, né? Olha, interagindo com os nossos ouvintes, vamos cumprimentando o radialista Márcio Amazonas e todos os demais colegas comunicadores lá de Urucurituba. E ainda o cantor gospel Amado Filho, que nos ouve diariamente aí em Manaus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h22 em Manaus. Obrigado, J. Rai, pelas informações. Nós vamos continuar falando de vacinação. A campanha contra a influenza H1N1 se intensifica no Amazonas neste sábado com o dia D de vacinação, mobilizando a capital e 44 municípios do interior. Até a tarde desta sexta-feira foram aplicadas 366.948 doses da vacina no estado, o que equivale a 39% da cobertura total dos grupos prioritários. Na capital serão 200 postos de vacinação em funcionamento em todas as zonas, das 8 às 17 horas, incluindo as unidades municipais e também os centros de atenção integrada
Integral à Criança, os CAICs, e o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, os CAIMs, André Araújo e Ada Viana da rede estadual. No interior, a organização da programação fica a cargo de cada um dos 61 municípios responsáveis pela vacinação. Apenas as cidades de Apuí, Borba, Canutama, Carauari, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Itapiranga, Lábrea, Manicoré, Maraã, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo, Tapauá e Tefé vão realizar dia D em datas diferentes. Os números de casos, Eduardo. A 15ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, atualizada nesta sexta-feira, registrou 908 casos notificados, sendo 119 positivos para o vírus da influenza H1N1 e 163 para o vírus sincicial respiratório. Nesta edição, passou para 32 o número de óbitos registrados por H1N1, 25 em Manaus, permanecem sem alteração no interior, sendo os 3 em Manacapuru e Parintins, Itacoatiara e Japurá, e o do Curituba com um caso cada. Em relação ao vírus sincicial, não houve alteração, continuando os 13 óbitos divulgados no dia 22, sendo 11 na capital e 1 em Borba. Além de um óbito em Manaus para influenza tipo 3, outro foi registrado em Manacapuru pelo vírus metapneumovírus. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, que participará neste sábado às 10 horas do dia D na UBS Ednaide Lopes, localizado no município do Rio Pretaeba, explica que o perigo não passou, por isso precisamos sensibilizar a população mais vulnerável para participar da campanha. Por isso, amigo, neste sábado, diga sim à prevenção e compareça na unidade de saúde com o seu cartão de vacina para se proteger desse vírus que continua matando a leto. Rosemary mantém um chamamento especial para as crianças menores de 6 anos, grávidas e mulheres que tiveram filhos até 45 dias. As menores coberturas vacinais estão nestas 3 categorias que estão suscetíveis ao vírus, podendo fazer formas graves da doença. A vacina está disponível, é só comparecer nas UBSs e fazer esse ato de proteção esclarecida. A vacina está disponível para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, trabalhadores de saúde e professores da rede pública e privada, indígenas, idosos com mais de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, as portadoras de outras condições clínicas especiais, como doenças respiratórias crônicas, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica. A estimativa populacional para a campanha de vacinação contra a influenza no Amazonas é de 1.103.723 pessoas que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. A meta da campanha é vacinar no mínimo 90% desse público. Ao todo, são 1.535 salas de vacinação em todo o estado. As salas estão localizadas em unidades básicas de saúde da capital e do interior. Somente na capital, pela Prefeitura de Manaus, serão 200 postos de vacinação em todas as zonas da cidade. No interior, a organização está a cargo de cada um dos 61 municípios responsáveis pela vacinação. Na ocasião do dia D, também será ofertada pelo Serviço de Saúde a atualização da caderneta de vacinação para crianças, adolescentes e adultos. 6h30. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu ontem, dia 29, o senhor Rivaldo José de Souza, aos 66 anos de idade, conhecido como Paraíba, dono do restaurante sertanejo. O corpo, ele deixa esposa e filhos. O corpo de Paraíba está sendo velado no Centro do Idoso Honorina Reis, na cidade de Iranduba, e será dado à sepultura às 15 horas, no mesmo município, no cemitério Recanto da Paz. A difusora acaba de notificar o passamento do senhor Rivaldo José de Souza, o Paraíba. 6h31, vamos interagir com os nossos ouvintes. Nosso bom dia para Luziene. Ela disse que a mãe dela fica ligada na difusora. A mãe dela é a dona Luísa Oliveira. Bom dia para Luziene, rapaziada todinha aí no São Francisco. Bom dia para a rapaziada aí, principalmente José Milton, lá em Saracuruna, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, que também está acompanhando o Jornal da Manhã pelo aplicativo Mano. Bom dia para o Jean Santos e toda a família. Bom dia também para o William Paiva Alves, lá de Manacapuru. Ele está mandando um abraço pro pai dele, o seu Valdir, lá no Laguinho de Manacapuru. Rapaziada de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também ligada na nossa programação. Laurete Valente, em Fortaleza, lá no Ceará. Abraço forte a vocês também e principalmente o Fabrício aqui do Japim. E o nosso alô também para a dona Neide, família Carvalho, no Parataizinho. Aliás, é Paratarizinho, não é?
aqui em Manacapuru. E para o grupo no WhatsApp Amigos do Paratarizinho, todo mundo ouvindo a RDA, Rádio Difusora do Amazonas. Um abraço também para o pessoal do planejamento da CENFRA, para o Paiva, Marcelo, Denilson, Drielen, Micaele, Alessandro e companhia, todos ligados no Jornal da Manhã. São 6h32 em Manaus. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Polícia. A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, falou na manhã desta sexta-feira, durante o coletivo de imprensa no prédio da Especializada, sobre as prisões de 3 indivíduos em cumprimento de mandado de prisão por homicídio qualificado. O trio está envolvido na morte de Ismael Calixto Júnior, ocorrido na madrugada do dia 11 de março de 2019, na comunidade Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital. A vítima tinha 17 anos. Paulo Martins informou que os policiais civis da Homicídios e Sequestros efetuaram as prisões de Douglas Jonathan dos Santos Nogueira, de 24 anos, Leidmar dos Santos Nascimento, 35, e do companheiro dela, Maurício dos Santos Nogueira, de 37, no prédio da Especializada, na manhã do dia 22 de março, deixando por volta das 9 horas, durante a apresentação desde a unidade policial na companhia de advogado. Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta sexta-feira por suspeita de roubar um comércio na zona norte de Manaus em dezembro do ano passado. De acordo com a polícia, no dia da ação, o adolescente contou com o apoio de outras pessoas que ainda não foram localizadas. A Polícia Civil informou que o jovem foi encontrado na própria residência, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A apreensão foi realizada em cumprimento a uma sentença condenatória expedida pelo Juizado da Infância e da Juventude Infracional no dia 8 de março. A polícia registrou ontem mais um assalto realizado no transporte coletivo de Manaus, desta vez na linha de ônibus 640 da empresa Eucator. O caso ocorreu por volta das 5h45 na Avenida Max Teixeira, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da cidade. 4 suspeitos, todos vestidos com roupas sociais, embarcaram no coletivo no T1, localizado na Avenida Constantino Neri, no centro. Infiltrados no meio dos outros passageiros, os criminosos esperaram um momento oportuno e anunciaram o assalto na Avenida Torquato Tapajós. Após roubar pertences dos passageiros e aproximadamente R$100 da renda do coletivo, os suspeitos fugiram para uma área de mata na Avenida Max Teixeira. O local é rota de fuga e os criminosos costumam aproveitar a área para cometerem delitos e fugirem. 4 pessoas ficaram feridas durante o acidente envolvendo um ônibus e 2 carros ontem em uma avenida no bairro do Coroado. Segundo a polícia, o condutor do veículo perdeu o controle do carro, invadiu o sentido oposto da via e parou pouco antes de bater em bombas de um posto de combustível. A colisão ocorreu por volta das 21 horas no sentido centro-bairro, na Avenida Cosme Ferreira. O condutor do ônibus da linha 671 relatou à polícia que tentou desviar de um cone que estava na pista e perdeu o controle. O coletivo passou por cima do canteiro central e invadiu a pista contrária e bateu em 2 carros. Um deles, de modelo ponto, foi arrastado em direção a um posto de combustíveis e parou a centímetros de uma bomba de distribuição. Os números das loterias. O concurso de número 2138 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$10 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece hoje às 20 horas pelo horário de Brasília, lá em Pancas, no estado do Espírito Santo. E vamos falar das loterias sorteadas na noite de ontem pela Caixa Econômica Federal, começando pela Quina, concurso de número 4.937. A Quina teve apenas uma aposta ganhadora. Ela é daqui de Manaus e vai receber na próxima segunda-feira R$17.546.418 e não sei pra quê, mais 5 centavos. A quadra saiu para 234 apostas ganhadoras, prêmios R$5.241,84. O terno da Quina teve 16.658 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$110,72. O Duque teve 385.543 apostas ganhadoras, prêmio R$12,63. Atenção agora para as dezenas do concurso 4.937 da Quina, que sorteou estas dezenas: 33, 35, 36, 60 e 67. Repetindo: 33, 35, 36, 60 e 67. Vamos falar agora de Lotomania, concurso de número 1956, 20 números acertados, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, na próxima terça-feira,
R$1.100.000. 19 números acertados, 3 apostas ganhadoras, prêmio R$66.973,32. 18 dezenas, foram 78 as apostas ganhadoras e cada uma delas deve receber R$1.609,93. 17 números acertados, 792 apostas ganhadoras, prêmio R$158,55. 16 dezenas, foram 5.200 as apostas ganhadoras, o prêmio R$24,14. 15 números acertados, 22.021 apostas ganhadoras, prêmio R$5,70. O azarão não deu sorte. Vamos às dezenas do concurso 1956 da Lotomania. Anote: 03, 14, 18, 37, 38, 42, 44, 52, 61, 62, 69, 73, 74, 78, 88, 90, 92, 93, 94 e 99. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso 1956 da Lotomania, que, repetimos, acumulou 03, 14, 18, 37, 38, 42, 44, 52, 61, 62, 69, 73, 74, 78, 88, 90, 92, 93, 94 e 99. E o assunto agora é Lota Fácil, concurso 1794, também só teve um ganhador, mas não é daqui de Manaus não. É de Arialva, lá em São Paulo. 15 acertos, somente uma aposta ganhadora. O prêmio é de R$1.991.086,84. Com 14 acertos, 724 apostas ganhadoras, prêmio R$1.208,84. 3 acertos, 18.809 ganhadores. O prêmio fixo R$20. 12 acertos, 215.902 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.132.840 ganhadores. O prêmio R$4. E nós vamos às dezenas agora, da Lota Fácil, concurso 1794. 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25. Repetindo para você, concurso 1794, Lota Fácil, dezenas 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24 e 25. E agora são 6h43. Esportes. Vamos ao placar dos jogos de ontem, começando pelo campeonato alemão. Hoffenheim 4, Bayer Leverkusen 1. No campeonato espanhol, Girona 2, Atlético Bilbao. Girona 1, Atlético Bilbao 2. Campeonato francês, Rennes 1, Lyon 2. Campeonato italiano, Chievo 0, Cagliari 3. Os jogos deste sábado. Campeonato Mineiro, às 18 horas jogam Boa Esporte Clube e Atlético Mineiro. Campeonato Paulista. Às 18 horas, São Paulo Clássico, São Paulo e Palmeiras. Copa do Nordeste às 16 horas. Todos os jogos das 16 horas pelo horário de Brasília, jogam Sampaio Correia e Bahia. CRB e Botafogo da Paraíba. Alto do Piauí e CSA. Fortaleza e ABC. Vitória e Náutico. Sergipe Motoclube. Salgueiro e Ceará. Pelo Campeonato Amazonense jogam amanhã. Às 15 horas, horário de Manaus, Palmeiras e Manaus e Penarol. E às 15 horas, mesmo horário, Iranduba e Nacional. Só confirmando, Edson, às 15 horas jogam, são 2 jogos, Manaus e Penarol, Iranduba e Nacional. Últimas notícias. O dólar fechou praticamente estável nesta sexta-feira após ter recuado durante boa parte do pregão, com os investidores monitorando o cenário político e o ambiente para uma eventual aprovação da reforma da Previdência, diante da trégua entre autoridades do governo e do Congresso. A moeda norte-americana subiu 0,01%, vendida a R$3,9150. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 1,09% a 95.414,55 pontos. Com isso, a Bolsa
Bolsa encerra a semana com ganho de 1,79%, mas perdeu 0,18% no mês. No ano, o índice acumula valorização de 8,56%. A diretoria da Petrobras aprovou mudanças na periodicidade do reajuste nos preços do diesel vendido para as refinarias. Os preços passarão a ser reajustados no mínimo a cada 15 dias, informou a estatal em comunicado ao mercado. Manaus 6,48. O grupo de conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto de 2019 de 2,7% para 2,0%, segundo o relatório publicado na Carta de Conjuntura do primeiro trimestre. Mesmo o crescimento de 2,2% em 2019 dependerá da aceleração da atividade nos próximos meses, o que passa pela aprovação da reforma da Previdência em meados do ano. O governo publicou nesta sexta-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, o decreto de programação orçamentária com detalhamento do bloqueio de mais de 29 bilhões de reais em gastos no orçamento de 2019. Em valores absolutos, de acordo com o decreto, as áreas que sofreram maior bloqueio foram as de educação, com corte de 505,83 bilhões de reais, e a defesa com corte de 5,1 bilhões de reais. A taxa de desemprego no trimestre que terminou em fevereiro foi de 12,4%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, divulgada na manhã desta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro está confiante na rápida tramitação da proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, após a escolha do deputado federal Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, para relatar a matéria. O presidente está confiante de que a nomeação do deputado Marcelo Freitas para o cargo de relator na CCJ da Câmara permitirá um rápido desenlace com a admissibilidade da nova Previdência, afirmou Rego Barros. O pacote de ajuda a estados com dificuldades financeiras, que será chamado de Programa de Equilíbrio Fiscal, será enviado ao Congresso Nacional até em 30 dias, disse o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Segundo ele, o texto está passando por análises finais na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional antes de receber o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente Jair Bolsonaro deve embarcar às 3 horas deste sábado para Israel, onde irá se reunir com o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Será a terceira viagem oficial de Bolsonaro ao exterior desde que assumiu a presidência. Em Israel, dentre outros compromissos, o presidente retribuirá a visita que Netanyahu fez ao Brasil para participar da posse em 1º de janeiro. Foi a primeira visita oficial de um premier de Israel ao Brasil. A agenda de Bolsonaro em Israel prevê compromissos em Tel Aviv e em Jerusalém. As duas cidades estão no centro de uma polêmica envolvendo a embaixada brasileira no país. O Ministério Público Federal fez 2 denúncias nesta sexta-feira contra o ex-presidente da República, Michel Temer, o ex-ministro e ex-governador do Rio, Moreira Franco, e outros investigados por desvios na eletronuclear. Michel Temer foi preso em São Paulo no último dia 21 de março pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga o caso. Os agentes também prenderam o ex-ministro Moreira Franco no Rio e o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, e mais 7 acusados. Temer ficou preso 4 dias em uma sala na sede da Polícia Federal no centro do Rio. Na última segunda-feira, a Justiça determinou a soltura do ex-presidente a pedido dos advogados que entraram com o pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF2. Manaus 6:51. Decreto presidencial publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União estabelece critérios mais rígidos para abertura de vagas para concursos públicos no Poder Executivo Federal. As regras passam a valer a partir de 1º de junho. De acordo com o governo, haverá maior rigor na autorização de concurso público e na autorização de nomeação de aprovados. Entre os critérios que está o que prevê que antes de pedir a abertura de concurso, os órgãos públicos deverão provar que tentaram outras medidas para preenchimento de vagas, como por exemplo, o remanejamento de pessoal. A Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira uma nova manifestação em defesa da possibilidade do início de execução da pena após decisão de segunda instância. A AGU é o órgão de assessoria jurídica do governo federal. Cumprindo o que recomendou o presidente da República, Jair Bolsonaro, o Exército realizou nesta sexta-feira, no Comando Militar do Planalto, em Brasília, cerimônia para relembrar o aniversário de 55 anos do golpe militar que derrubou o presidente João Goulart em 31 de março de 1964. Na solenidade, que contou com a presença do comandante da Força, General Edson Leal Pujol, o episódio foi tratado como movimento cívico-militar.
militar. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou ontem proibir comemorações sobre o golpe militar de 31 de março de 1964. Gilmar Mendes tomou a decisão ao analisar um pedido apresentado por parentes de vítimas da ditadura e pelo Instituto Vladimir Herzog. O pedido foi apresentado após o porta-voz do governo, Otávio Rego Barros, informar na segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro havia determinado ao Ministério da Defesa que fizesse as comemorações devidas sobre o golpe. A declaração de Rego Barros gerou forte polêmica. O Ministério Público Federal disse que a decisão de Bolsonaro merecia repúdio e podia configurar improbidade administrativa. E a Defensoria Pública pediu à Justiça Federal para proibir as comemorações. Por exemplo, mais cedo, nesta sexta-feira, a juíza Ivani Silva da Luz, da Sexta Vara Federal em Brasília, atendeu ao pedido da DPU e ordenou às Forças Armadas que não comemorem os 55 anos do golpe militar. Segundo o presidente Bolsonaro, a decisão foi rememorar a data de 31 de março de 1964, não comemorar o golpe. Agora 6h53 em Manaus, vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, começando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa: Zona Franca de Manaus ganha mais força no Planalto. Destaque da crítica: IBGE, falta trabalho. Desemprego cresce e atinge 13 milhões. E ainda, dia D, confira os locais de vacinação. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, a técnica foi de Jean Santos e Itamar Jardina. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu ontem, dia 29, o senhor Rivaldo José de Souza, aos 66 anos de idade, era conhecido como Paraíba, dono do restaurante sertanejo em Iranduba. Deixando esposa e filhos, o corpo de Paraíba está sendo velado no centro do idoso Norina Reis, na cidade de Iranduba, e será dado à sepultura às 15 horas hoje, no cemitério Recanto da Paz, no município de Iranduba. A difusora acaba de notificar o passamento do senhor Rivaldo José de Souza, o Paraíba.